Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos movimentos intelectuais mais influentes do século XX, a Escola de Frankfurt e a sua teoria crítica. Se você já se perguntou por que a sociedade moderna, mesmo com tanto progresso, parece gerar tantas contradições e formas de dominação, este vídeo é para você. A história começa na Alemanha, no período entre guerras. Um grupo de pensadores, preocupados com o avanço do capitalismo e do fascismo, decidiu que não bastava apenas descrever a sociedade, era preciso criticá-la para transformá-la. Esse é o coração da teoria crítica. Um projeto que une filosofia, sociologia, psicologia e economia para entender as patologias do nosso tempo e buscar caminhos para a emancipação. O primeiro grande nome que precisamos conhecer é Max Horkheimer. Ele fez uma distinção fundamental entre a teoria tradicional e a teoria crítica. A teoria tradicional, segundo ele, é como um cientista que observa o mundo de fora, de forma neutra, tratando os fenômenos sociais como se fossem coisas. Já a teoria crítica reconhece que o conhecimento nunca é neutro. Ele está sempre ligado a interesses e a relações de poder. A crítica, portanto, não é só um exercício intelectual, mas uma prática que busca a liberdade e a justiça social. A parceria de Horkheimer com Theodor Adorno aprofundou essa análise, especialmente com o conceito de indústria cultural. Eles não estavam fazendo uma crítica elitista à cultura de massa. A questão era mais profunda. Eles perceberam que, no capitalismo avançado, a cultura se tornava uma mercadoria como qualquer outra. Filmes, músicas, programas de TV, tudo era produzido em série, padronizado, para manter as pessoas entretidas mas passivas. A diversão, para eles, não era um escape do trabalho, mas uma continuação dele por outros meios. Uma forma de recarregar as energias para voltar à rotina, sem questionar a ordem das coisas. A indústria cultural cria uma falsa sensação de individualidade, mas no fundo, nos conforma ao sistema. Essa crítica se estende à própria racionalidade. No livro Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer argumentam que o iluminismo, que prometeu nos libertar do mito, através da razão, acabou criando um novo tipo de mito. O da razão instrumental. Essa é a razão que calcula, que mede, que transforma tudo, menos a natureza, os outros, e até nós mesmos, em objetos a serem controlados e administrados. O preço do nosso domínio sobre a natureza foi a nossa própria alienação. É um diagnóstico pessimista, mas que serve como um alerta poderoso sobre os perigos de um progresso sem reflexão. Diferente de Marx, que focou na exploração econômica, os frankfurtianos ampliaram a análise para outras formas de dominação, como a burocracia e a tecnologia. Eles também incorporaram a psicanálise de Freud, para entender como a dominação se internaliza, como as estruturas sociais moldam nossos desejos, medos e até nossa busca pela felicidade. O sujeito moderno vive essa contradição. Ele busca autonomia, mas está preso a autoridades que ele mesmo internalizou. Outro pensador fundamental é Herbert Marcuse. Ele nos deu o conceito de sociedade unidimensional. Marcuse argumentou que, na sociedade de consumo avançada, o sistema é tão eficiente em nos dar satisfações menos mesmo que falsas, que a própria ideia de oposição, ou de uma vida diferente, parece desaparecer. A tecnologia e o consumo criam um conforto que neutraliza a crítica. Mas Marcuse não era totalmente pessimista. Ele via na arte, na imaginação e nos grupos marginalizados um potencial de resistência, uma faísca de utopia que poderia nos levar a uma sociedade menos repressiva. Depois dessa primeira geração, mais focada no diagnóstico negativo, veio Jürgen Habermas, que tentou reconstruir a teoria crítica de uma forma mais otimista. Habermas concordava que a lógica do dinheiro e do poder estava colonizando nossa vida cotidiana, mas ele encontrou uma esperança na nossa capacidade de nos comunicarmos. Ele propôs a ideia de racionalidade comunicativa. A ideia de que, através do diálogo honesto e da argumentação, podemos chegar a consensos justos, sem coerção. Para Habermas, a democracia, a esfera pública e o debate são as ferramentas que temos para lutar contra a dominação e construir uma sociedade mais racional e livre. Hoje, a teoria crítica continua mais relevante do que nunca. Ela se desdobra em críticas feministas, decoloniais
e ecológicas. Mas o fio condutor permanece o mesmo: entender como a dominação funciona e como podemos desativá-la. A crítica à indústria cultural, por exemplo, é super atual. Se antes falávamos de rádio e TV, hoje falamos de plataformas digitais, algoritmos e economia da atenção. A personalização que o algoritmo nos oferece muitas vezes esconde uma nova forma de controle, que modula nosso comportamento e nos prende em bolhas. A grande lição da Escola de Frankfurt é recusar o conformismo. É entender que a sociedade em que vivemos não é a única possível. A crítica nos ensina a olhar para as contradições ao nosso redor, quando se fala em liberdade, mas a vigilância aumenta. Quando se prega a igualdade, mas a desigualdade cresce. Tornar essas contradições visíveis é o primeiro passo para a mudança. A teoria crítica não oferece respostas fáceis, mas nos dá ferramentas poderosas para pensar o nosso mundo. Ela nos lembra que a emancipação não vem de um único grande evento, mas de um trabalho contínuo de crítica, de diálogo e de imaginação. É um convite para transformar nosso descontentamento em conhecimento e nosso conhecimento em ação. Espero que essa viagem pela Escola de Frankfurt tenha sido esclarecedora. É um tema denso, mas fundamental para quem quer entender a sociedade contemporânea. O que você achou? Qual conceito te chamou mais atenção? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.